Alfonso Cuarón é um dos cineastas mais interessantes em atividade atualmente. Seu modo de contar uma história vai muito além do habitual, do confortável, do lugar comum. E por conta disso, é capaz de presentear os espectadores de seus filmes com verdadeiros espetáculos, tanto visuais quanto intelectuais. Seu mais recente filme é um ótimo exemplo disso. Roma é um filme sobre a memória, mas ao contrário do que muitos escritores, roteiristas, dramaturgos e diretores costumam fazer, ele tira o foco das memórias sobre si mesmo e o lança sobre uma das figuras que normalmente estaria à margem. No caso, a empregada doméstica e babá Cleo. E ao fazer isso, Cuarón abre um mundo de possibilidades e joga um olhar novo sobre um tema já tanto explorado. E no entanto, apesar de não refletir sua própria história, Cuarón consegue criar, no reflexo de sua memória, a nossa realidade, e no reflexo de seu passado, os nossos tempos. Roma, mais do que tudo, é um filme sobre reflexos. E mais ainda, é um filme sobre a água. Segundo a mitologia greco-romana, Narciso foi um rapaz muito bonito que, no dia em que olhou para o seu reflexo na água, se apaixonou pela própria imagem e definhou ali olhando para si mesmo. Perseu, outro personagem da mitologia greco-romana, usa seu reflexo para vencer a Medusa, sabendo que se olhasse diretamente para ela, viraria pedra. Cuarón parece adotar a estratégia de Perseu, ao invés de cair no erro de Narciso. Ele usa o reflexo não para olhar para si mesmo, mas para enquadrar o mundo que o transformou no que é hoje. E talvez para não ter sua sensibilidade afetada pelo narcisismo ou endurecida a ponto de nublar sua visão do passado, Cuarón resolve não focar a linha narrativa principal em sua própria história, mas na história da mulher que cuidou dele por toda a sua infância, deixando a sua própria ao fundo, e assim criando um interessante jogo de espelhos. Mas voltemos a isso mais tarde. Assim como Narciso encontra sua danação na água, esse elemento é tratado como uma força quase que sobrenatural durante a narrativa do filme. Ela está constantemente presente nas cenas de maior importância e parece ser uma força motriz nos acontecimentos da trama. A cena inicial, uma sequência de quase 4 minutos, estabelece 3 coisas das quais o filme pretende trabalhar conceitualmente. É interessante que numa única imagem temos 3 elementos importantes tanto para o filme quanto para o personagem. Primeiro, temos o solo, ou a terra, a água como força de limpeza, purificadora, mas também turbulenta e implacável, e o ar. O fogo surge mais adiante na narrativa. Segunda, o avião, que remete a 3 coisas. A infância de Cuarón, que estabelece uma interessante relação com a realidade fora do filme. Quando eu era grande, tu estavas aí, pero era soltera. Quando eras Sim? ou quando seas grande? Não, quando era. Sim. Quando fuiste grande? Quando não havia nascido. E que era E em ser certo grande? ponto diz que já foi piloto, Era piloto. remetendo a algo que já partiu, um sonho que talvez tenha sido passageiro. Gostava? O menino remete ao passado do adulto, o que me faz lembrar da canção do Chico Buarque que homenageia o universo infantil quando diz: Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava. A ver. os aviões que estão presentes no filme o tempo todo, direta e indiretamente. O bairro onde se passa a história, e onde o diretor nasceu e cresceu, fica na rota dos aviões que pousam no aeroporto internacional. Por conta disso, o ruído dos aviões é constante, e ao relembrar de sua infância, Cuarón evoca o som das turbinas como um som comum do lugar, assim como o eterno ruído dos latidos de cachorro, carros e outros sons peculiares. Um aviso de que tudo é passageiro, que nada é constante. Que assim como os aviões e as viagens, nossos problemas são coisas momentâneas. E que a história que vamos acompanhar se inicia bem ali.
Terceiro, o reflexo, parte importante do filme, e que o permeará em diversos níveis. O reflexo, um espelho natural e fugaz da vida. É como se ele desse uma mensagem: mantenha-se no chão. Esse filme é um reflexo de algo que já passou, uma janela de tempo, algo que já foi lavado e levado pelo fluxo contínuo do tempo. Durante toda a narrativa, a água está presente em cenas importantes. Isso até parece ser uma assinatura de Cuarón. Mas só em Roma fica tão aparente. É como se durante o filme, Cleo travasse uma batalha invisível contra esse elemento. E é como se a própria água influenciasse a vida de Cleo. Nessa cena, Cleo e Fermín resolvem não entrar no cinema. Dizem que está fazendo um dia muito bom para ficarem trancados. Mas na cena seguinte, nota-se com clareza que cai uma chuva forte lá fora. E os dois estão presos ao quarto, que é onde se dará a concepção da filha de Cleo. Quando Cleo precisa contar à patroa que acha que está grávida, não apenas está caindo uma chuva, mas como uma chuva de granizo. Nesta cena, no momento em que Cleo aparenta estar começando a gostar da ideia de ser mãe, de ter um filho, os elementos trocam de lugar. E em vez de a água se manifestar, é o contrário da água, é a terra que treme. Uma espécie de mensagem é enviada. Mas a água também dá o seu recado. Não bem a água, mas um elemento líquido. Quando brindam a saúde do bebê, fica bem claro que algo não vai sair como esperado. Outro elemento que surge de uma maneira impressionante é o fogo. Como se o fogo fosse aquilo que acontece fora da intimidade. Toda a agitação política que permeia o filme, a luta pela terra que é demonstrada em diversos diálogos e que de fato acontecia no interior do México, em contraposição e até mesmo em luta contra o que se passa na intimidade daquela família. A mudança dos tempos, a destruição da situação de acomodamento que aquelas pessoas vivem. Aqui, a água mais uma vez tem sua importância nessa luta. E é nela, os pobres, os ricos, os patrões e os empregados que até nesse momento festejavam separados, agora lutam juntos. Em outro momento, bastante delicado para a protagonista, em que Cleo precisa caminhar por um terreno complicado para encontrar o homem que a abandonou, para contar que de fato está grávida, veja como a água dificulta sua passagem, como a água deixa o caminho mais incerto, mais instável. Mas quando Cleo encontra o rapaz, o tempo é seco, árido, poeirento. E aqui, num dos momentos de maior tensão do filme, é a água novamente que faz a sua aparição. E é a falta d'água que gera o momento mais dramático da vida de Cleo.
E mais uma vez, lá para o final do filme, Cleo é levada para seu último embate com a água. Mesmo sem saber nadar, é obrigada a não só enfrentar a água, como encarar seus próprios sentimentos. Ao salvar as crianças da família, que acabara de ser desfeita, não apenas se redime do filho que não foi capaz de salvar, como também salva aquela família. O mais interessante do filme Roma são seus reflexos. E há reflexos por todo o filme. Reflexos dentro da história, Le echaron un globo, se enoja el soldado, se baja el soldado y le disparó. Ay, Dios, ¿y qué pasó? Pues le dieron tiro en la cabeza, está muerto, ¿no? Ay, qué horror. ¡Te tenías que morir! ¿Por qué no tú eres el que se muere? Porque es mi juego. Pues yo no quiero jugarlo. Pues yo no quiero que tú lo juegues, niñita. ¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué? ¿No me vas a hablar? No puedo, estoy muerto. Entonces resucita pues y ya nos vamos. No puedo, estoy muerto. Ah, bueno. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Paco! ¡Paco, no! ¡Paco, suelta ese fierro! ¡Paco! ¡Suelta eso! ¡Paco, no seas idiota, imbécil! ¿Qué eres? ¿Lo puedes matar? ¿Qué no piensas? Lo pudiste haber matado. ¡Vamos, Pepe! E se em Roma vemos reflexos da vida do seu criador, também vemos os reflexos de suas obras. Muitas delas refletidas Tenoch dentro do pensó que filme. nunca había visitado Tepelmeme, el pueblo natal de Leodegaria Victoria, Leo, su nana, quien a los 13 años emigró a la Ciudad de México. Leo encontró trabajo en casa de los Iturbide y estuvo al cuidado de Tenoch desde recién nacido. Hasta los 4 años le decía mamá. Tenoch no hizo comentario alguno. Key, your baby is the miracle the whole world's been waiting for. Shanty, shanty, shanty. Come on. Shanty, shanty, shanty. Por exemplo, tudo o que acompanhamos com Cleo acontece também com Sofia, sua patroa, de outra maneira. Es que estoy con encargo. ¿Y a mí? Es que la criatura es tuya. Ni madres. Es que sí lo es. Ya te dije que ni madres. Y si no quieres que te parta tu puta madre a ti y a tu pinche criaturita, no lo vuelvas a decir. Y no me vuelvas a buscar. O abandono dos homens, o cuidado com as crianças e principalmente uma cuidando da outra. Aqui, o contraponto. O fim de uma família em reflexo ao nascimento da outra. Temos o reflexo do mundo de hoje. O machismo. As duas mulheres são vítimas de homens que, ao quererem provar sua masculinidade,
abandonam suas responsabilidades. O feminismo, Estamos solas. No importa lo que te digan. Siempre estamos solas. Me va a correr. se Sofia opta por ajudar Cleo sem questionar, é exatamente por saber o que Cleo está sofrendo. Ay, qué pensamiento. ¿Qué te pasa? No te hagas si tú también quieres. Pili, no. No. Está bien, yo solo quería consolarte. Estás borracho. Estarás tan buena, comadre. E o contrário também acontece. O filme mostra que o México não é um lugar onde apenas pessoas sem cultura ou pobres vivem. O México é um país com uma história milenar, destruída pelo branco que o colonizou e o marginalizou. Não são pessoas sem nome, sem almas, que vivem para se aproveitar do homem branco, para invadir países, roubar empregos. E ao fim, é isso que encontramos em Roma. Não só uma história ou um filme comum, mas um documento, um tratado em forma de cinema sobre como é o nosso mundo, sobre como é a nossa vida. Em qualquer país que se assiste Roma, há um reconhecimento, um sentimento de que tudo aquilo não é estranho, não é estrangeiro, de que todos somos feitos do mesmo material, mesma carne, mesmo sangue, sofremos as mesmas intempéries e compartilhamos dos mesmos momentos de alegria e júbilo. Somos todos filhos dos 4 elementos e vivemos a seu capricho. E Roma é um reflexo disso. Mas os reflexos, na maioria das vezes, mostram as coisas um pouco invertidas. E na maioria das vezes, nos convencemos de que somos assim. Exatamente assim. Olá, meu nome é Paulo F. E eu queria agradecer você por ter chegado até o fim, ter chegado até esse ponto. Se você gostou do vídeo, clique aí no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei para eu saber se eu preciso melhorar. Se você gostou também, se inscreve no canal, que logo vamos ter vídeos iguais a esse e outros diferentes. Esse foi só o primeiro vídeo, mas espero que com a ajuda de vocês a gente possa ir ainda muito mais longe. Obrigado a todos e tchau.